Nesta segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022, peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine para meditarmos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9, versículo de 14 ao 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegou perto dos outros discípulos. Viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu, Jesus ficou surpreso e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutir com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsar o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e nos ajuda. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou o menino e ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Marcos traz presentes pontos importantes da missão de Jesus. Primeiro, o descer da montanha, lugar de encontro com Deus, lugar da transfiguração, onde Jesus revelou-se para seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que também presenciaram os dois grandes profetas, Moisés e Elias. E quando Jesus desce à montanha, é para nos ensinar que não devemos ficar parados só contemplando as maravilhas, mas precisamos ir às periferias, ao encontro dos necessitados, daqueles que estão à espera de cura e libertação. Pois Jesus tinha deixado outros discípulos que ficaram rodeados por grande multidão. Tinha alguns mestres da lei discutindo com eles. E logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu ao seu encontro para saudá-lo. Mas Jesus pergunta aos discípulos: o que discutis com eles? Jesus se preocupava com seus discípulos, por isso procurava saber de tudo. Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem o espírito mudo. Olhe, meus irmãos e minhas irmãs, o pai leva o filho a Jesus. E hoje, para onde levamos nossos filhos em momentos angustiantes? Pois naquele tempo tinha muitas doenças, espírito mudos. Na nossa realidade hoje estão muitos os males que atacam nossos filhos, como
drogas, depressão, vícios em jogos virtuais, que rouba toda a alegria dos nossos filhos e afastando do convívio social. E esse pai demonstrou o amor pelo filho, apresentando a Jesus, pois ele já tinha apresentado aos discípulos, mas não resolveram. E Jesus disse: ó geração incrédula, até quando terei que suportar-vos? Jesus pede para levar o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, rolando e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele fica assim? Ele respondeu: desde criança. Fez toda a explicação, que já tinha jogado no fogo, na água, para matá-lo. O pai pede a Jesus: se podes, faz alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Aqui, meus irmãos, entendemos que muitas vezes nos sentimos cansados com os males que prejudicam a nossa família, principalmente quando se refere aos filhos. Mas Jesus já nos diz que tudo é possível para quem crê. E precisamos todos os dias fazer como esse pai, que falou em alta voz: a minha falta aumenta a minha falta de fé. E essa falta de fé pode acontecer na nossa missão de cumprir com a vontade de Deus. Como Jesus ordenou para o espírito mudo não entrar mais no menino, para conosco também, se todos os dias falarmos para ele de nossas fraquezas, e Jesus ainda toca na mão e levanta o menino. Ele ficou de pé, e quando Jesus entra em casa, os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos expulsar esse espírito? Jesus respondeu que aquela espécie de espírito não pode ser expulsado de nenhum modo, a não ser pela oração. Aqui, meus queridos, nos reforça a viver em oração e nos alimentando sempre da Palavra de Deus e da Eucaristia, para alcançarmos uma fé viva. Amém? Você pode contribuir conosco no processo de evangelização. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seus contatos. Vamos juntos evangelizar.